Se você pretende investir na Bolsa de Valores, ou até mesmo já investe, cara, é muito importante você entender o que é o tal do Ibovespa, como ele funciona e até como que ele influencia nas suas análises de investimento. E no vídeo de hoje eu vou explicar como que funciona esse Ibovespa para você entender de uma vez por todas. O vídeo vai ser um pouquinho mais longo do que o normal, mas pega um café aí e vamos nessa. Bom, primeiro a gente precisa entender que o Ibovespa ele é um benchmark. Tá? E o que é benchmark? Né? Benchmark nada mais é do que uma referência, é só um nome em inglês bonito para dizer que o Ibovespa é uma referência. Ou seja, referência do quê, né? Uma referência para saber se de repente seus investimentos estão indo bem ou não perante a média do mercado. E por que precisa ter uma referência, né? Por que precisa ser feita essa comparação, né? Imagina a seguinte situação. Alguém, por exemplo, pega e fala assim, nossa, você é uma pessoa velha, seu velho, sua velha. E o que você pode responder para essa pessoa? Bom, depende, né? Depende por quê? Porque depende qual que é a sua referência, qual que é o seu benchmark. Sou uma pessoa velha comparada ao quê? Com as pirâmides do Egito? A resposta é uma. Sou velha comparado com o quê? Com um recém-nascido? A resposta é outra. E o mesmo vale, de repente, para alguém te chama assim, você é gordo, né? Você está acima do peso. Depende também, existe parâmetros, né? Qual que é o benchmark, né? Comparado a quem? Comparado ao que eu sou gordo? É um elefante ou o quê, né? Então varia. Por isso que é importante ter um benchmark, um parâmetro de comparação para os nossos investimentos também, para saber se a gente está indo bem ou mal na média, né? Bom, e o Ibovespa, de uma forma mais específica, o que ele representa, né? O resultado, a rentabilidade média das principais empresas negociadas na Bolsa. Ou seja, a hora que você compara os seus investimentos com o Ibovespa, você pode saber se a sua performance está acima ou abaixo da média. Bom, vamos por exemplo prático aqui, né? Veja esse gráfico da tela, essa linha em vermelho. Vamos supor que represente os seus investimentos. Né? Que no começo você aplicou R$1.000 e depois de um tempo, depois de balançar bastante sua carteira, você terminou esse período com R$1.100 mais ou menos. E aí, será que depois desse período a performance da sua carteira foi boa ou foi ruim? Difícil saber, né, sem ter o parâmetro de comparação, sem ter um benchmark. Bom, agora nesse outro gráfico, veja só. É o mesmo gráfico de antes, a linha vermelha continua representando a sua carteira de investimentos e agora essa linha azul é o Ibovespa. E veja só, agora ficou muito mais fácil analisar e saber se a sua performance foi boa ou ruim. Veja só, no começo do período, por um bom tempo, até quase a metade do gráfico ali, a sua carteira de investimentos ela rendeu praticamente a mesma coisa que o Ibovespa, performou igualzinho. E até a queda ali que o Ibovespa sentiu, você também sentiu na carteira. Só que daí no final, nos finalmente ali, quase no finalzinho do gráfico, você vê que a sua carteira, a linha vermelha, começa a perder performance perante o Ibovespa. Ou seja, no final desse período todo, você teve uma performance abaixo da média das principais empresas negociadas na Bolsa. Agora suponha uma outra carteira aqui de investimentos, né, essa do gráfico. A em vermelha continua sendo, de repente, a sua carteira de investimentos e o azul o Ibovespa. E veja só que é possível, às vezes, a sua carteira render muito mais do que o Ibovespa, né? Depois desse mesmo período de tempo, aqueles R$1.000 supostamente que você investiu, no final desse período viraram R$4.000. Bom, agora que você já entendeu a importância de ter um parâmetro de comparação, de ter um benchmark, e que o Ibovespa é um ótimo benchmark para quem investe na Bolsa de Valores, eu vou explicar agora como é que funciona o cálculo disso. Porque eu falei que o Ibovespa é a média da rentabilidade das principais empresas negociadas na Bolsa. E tá, mas como que isso funciona, né? Como é que se chega no valor do Ibovespa? Bom, e para explicar isso eu vou fazer uma analogia aqui. Por acaso você já ouviu falar no índice Big Mac ou no Big Mac Index? Esse índice foi criado pela revista The Economist na década de 80 com o objetivo de poder mensurar, avaliar o custo de vida entre países, ou seja, são benchmark. Se a gente quer saber se o custo de vida de um país ou outro é mais caro, como é que a gente faz, na verdade? A gente pega e compara o preço de produtos ou serviços consumidos por ambos os países, né? E os produtos têm que ser iguais. E aí que veio a sacada dos caras, né? Falaram, bom, por que não usar o Big Mac como esse parâmetro, né, de produto? Porque eles até poderiam usar o preço da cesta básica, mas a cesta básica de país para país muda muito, né? A composição, a receita da cesta básica, digamos assim. E o Big Mac não. Além de ele ser consumido praticamente no mundo inteiro, a receita dele é igualzinha em todos os países. E daí os caras falaram, bom, tá aí, vamos usar o Big Mac como parâmetro de comparação. E bom, e o que determina o preço de um Big Mac? Claro, tirando a margem de lucro do próprio McDonald's, o que determina o preço dele é a soma de todos os ingredientes que vão nele, né? É a soma, é o preço do pão, mais o preço da carne, mais o preço da alface, do molho, do tomate, da cebola e assim por diante, e da embalagem. É isso que faz o preço do Big Mac. E o que faz o preço subir? Bom, se o preço dos ingredientes sobe, o preço do Big Mac sobe. Se o preço cai, o preço do Big Mac também cai. Se o preço desses ingredientes é mais barato em determinado país, o Big Mac é mais barato. E assim por diante. E entendendo essa questão de que o preço do Big Mac
flutua de acordo com o preço dos seus ingredientes, a gente agora pode entender o Ibovespa, que nada mais é do que a soma do preço de várias ações que compõem a carteira dele. Bom, e assim como o Big Mac, que tem uma receita específica, própria, definida pelo McDonald's, o Ibovespa também tem uma receita específica e própria, determinada pela B3, né? Só que ao invés de ser uma receita de ingredientes, vai ser uma receita com ações, né? E o preço do Ibovespa, o valor do Ibovespa, ele vai subir ou descer de acordo com o preço das ações que compõem essa receita. Bom, esse gráfico que vocês estão vendo na tela, nada mais é do que a receita do Ibovespa, né? Ali você está vendo as principais ações que compõem esse índice. Mas tem um ponto bem importante da gente entender aqui, que diferente da receita do Big Mac, que não muda faz sei lá quantos anos, né? A receita do Ibovespa muda a cada 4 meses, ou seja, 3 vezes ao ano, a B3 atualiza a composição desse índice. Outra coisa muito comum quando se fala no Ibovespa são os pontos do Ibovespa, né? Porque a gente vai ver nas notícias, né? Ah, Ibovespa bateu 100 mil pontos, 50 mil pontos, 90 mil pontos. Mas o que é isso, né? Por que pontos, né? Bom, a gente já entendeu que o Ibovespa ele é a média das principais empresas negociadas e que essa receita dessas empresas muda periodicamente. Então, a hora que a gente determina o valor do Ibovespa, não dá para simplesmente pegar a receita do Ibovespa e somar o preço de todas as ações, porque dali um tempo vai mudar, então o preço do Ibovespa ele ficaria flutuando muito durante o ano. Então se criou essa métrica de pontos, tá? E o que é importante, a hora que a gente analisa os pontos, não interessa se o Ibovespa está 100 mil pontos, 90 mil pontos. Interessa a gente ver a variação de pontos que está acontecendo dia após dia. Certo, vamos para um caso prático. Vamos supor que ontem o Ibovespa fechou a 100 mil pontos. E o noticiário divulgou lá, 100 mil pontos. Hoje, o mercado abriu e o preço das ações que compõem o Ibovespa variou durante o dia, mas fechou o dia com uma rentabilidade média de 5%. Todas elas. Ou seja, hoje, ao final do dia, o Ibovespa vai estar valendo 105 mil pontos. Ou seja, 5% a mais do que valia ontem. E essa é a análise importante que devemos fazer. Qual foi a variação de ontem para hoje, ou de um determinado período? E a pergunta que você tem que se fazer é, bom, se o Ibovespa hoje rendeu 5%, quanto foi que rendeu minha carteira de investimentos? Mais ou menos que 5%? Bom, aí você já consegue ter um parâmetro de comparação. E vamos supor que a sua carteira rendeu menos que o Ibovespa. Tudo bem render um dia ou outro menos, não tem problema e é normal. Mas se dia após dia, semana após semana, você tentando investir, procurando as melhores oportunidades e não consegue performar melhor que o Ibovespa, passa meses, passa às vezes mais de ano e sempre a sua performance é abaixo. Bom, aí tem um ponto de atenção. Então pode ser um bom momento para você rever sua carteira e até mesmo repensar a forma como você faz as análises dos seus investimentos. Espero ter ajudado você a finalmente entender o que é o tal de Ibovespa e deixe nos comentários aí dizendo se você tem costume ou não de analisar a sua carteira, comparar a sua carteira com o Ibovespa, beleza? Valeu!